A jornada do café iniciou na Etiópia e no Iêmen, onde era utilizado pelas propriedades energizantes e para auxiliar o foco nas orações. No século XV espalhou-se para Meca e mais tarde para o Levante, provocando debates religiosos nas sociedades otomanas e mamelucas. No século XVI, o café chegou à Europa pelas rotas comerciais do Mediterrâneo, influenciando a Itália e a Europa Oriental por meio das conexões otomanas. No século XVII, chegou à Índia e às Índias Orientais, preparando o cenário para sua expansão global. O café também desempenhou um papel essencial na formação da fronteira americana durante a Era do Velho Oeste. Para colonos, cowboys e pioneiros, o café era mais do que uma bebida. Era um ritual diário que proporcionava conforto, energia e um senso de comunidade em um ambiente muitas vezes áspero e solitário. Coado sobre chamas abertas e bebido em copos de estanho, o café virou item essencial em fogueiras e propriedades rurais. Servia como um impulsionador de moral para aqueles que trabalhavam longos dias sob condições desafiadoras e muitas vezes funcionava como um lubrificante social, unindo as pessoas. Essa dependência do café refletia o espírito prático e resistente da fronteira, consolidando seu lugar no tecido cultural e histórico do Velho Oeste. Pegue seu recipiente favorito, um lugar ao redor da fogueira e encha-o enquanto falamos sobre cowboys da cafeína e a história do café na fronteira americana. Textos médicos antigos documentaram o café pela primeira vez na Pérsia do século X, quando o médico Rossus fez observações escritas sobre a bebida. No entanto, relatos históricos detalhados não surgiram até 5 séculos depois. As origens da bebida estão profundamente enraizadas no solo etíope, de onde comerciantes somalis transportaram os preciosos grãos pelo Mar Vermelho até as costas iemenitas. O movimentado porto de Moca, no Iêmen, serviu como ponto de partida para a expansão do café, enviando os aromáticos grãos primeiro para as cidades sagradas de Meca e Medina, depois para o norte através da África e por todo o território otomano. As místicas ordens Sufi do Iêmen descobriram a capacidade do café de afastar a sonolência durante suas práticas espirituais, e logo a bebida passou a ser valorizada por seu poder de combater o sono. Com o início dos anos 1500, vibrantes cafeterias surgiram em grandes metrópoles do Oriente Médio, como Cairo, Alepo e Constantinopla, transformando-se em centros onde as pessoas se reuniam para trocar ideias e participar de discursos. O caminho da bebida para a aceitação enfrentou águas turbulentas. Quando autoridades religiosas em Meca e Cairo tentaram restringir seu consumo, preocupadas com suas propriedades estimulantes. Esses obstáculos se dissolveram quando o governante otomano Suleiman I e outras autoridades suspenderam as restrições, consolidando a importância do café na sociedade do Oriente Médio. A bebida, posteriormente, conquistou os gostos europeus através do comércio marítimo e exploração, com a sociedade italiana abraçando particularmente a nova bebida. A expansão colonial holandesa, então, levou o cultivo de café para costas distantes, estabelecendo plantações em toda a Índia Oriental e continentes americanos, o que transformou a bebida em uma mercadoria mundial. O cultivo mundial de café teve um momento crucial em 1720, quando Gabriel de Clieu transportou mudas vitais para Martinica. O clima do Caribe provou ser ideal, e em 5 décadas, a ilha floresceu com quase 19 mil pés de café, estimulando a expansão para São Domingo, ou o atual Haiti, México e territórios caribenhos circundantes. Em 1788, São Domingo emergiu como a força dominante na produção global de café, gerando metade do suprimento mundial através do trabalho forçado de africanos escravizados. O severo sistema de plantações acabou alimentando uma revolução haitiana, que alterou dramaticamente a indústria do café na região.
Na ilha Bourbon, no Oceano Índico, uma variedade distinta de arábica evoluiu, influenciando mais tarde o desenvolvimento de cafés celebrados como os Santos do Brasil e as variedades de Oaxaca do México. Um capítulo fascinante se desenrolou em 1727, quando Francisco de Melo Paleta, agindo sob ordens reais portuguesas, adquiriu sementes de café da Guiana Francesa, através de um acordo com a esposa do governador francês. O setor de café do Brasil desenvolveu-se gradualmente, mas, após a independência em 1822, houve um crescimento explosivo, resultando em desmatamento extenso para grandes plantações. O Brasil assumiu a coroa como o principal produtor de café do mundo em 1852, mantendo essa posição enquanto estendia sua influência para o Quênia e a Tanzânia, na África Oriental, em 1893, simbolicamente completando a jornada circular do café até sua terra natal, na Etiópia. No fim do século XVIII, o café se expandiu pela América Latina, frequentemente com agitação social e exploração dos trabalhadores. Na Guatemala, as comunidades indígenas suportaram sistemas de trabalho forçado, criando divisões sociais duradouras. A Costa Rica escolheu um caminho diferente, incentivando fazendas familiares menores, embora em toda a região o cultivo de café tenha reformulado fundamentalmente as sociedades e economias. Do meio do século XVIII ao meio do século XIX, as exportações de café do Brasil excederam a produção combinada de todas as outras nações produtoras. Depois, porém, o surgimento de novos grandes produtores, incluindo Colômbia, Etiópia, Costa do Marfim e Vietnã, trouxe maior diversidade para a indústria, enquanto consolidava a posição do café como uma das commodities mais valiosas do comércio global. Enquanto o Brasil se elevava para dominar a produção global de café, a milhares de quilômetros ao norte, a bebida já havia se entrelaçado na trama da vida da fronteira americana. Ao longo das trilhas empoeiradas e postos remotos do Velho Oeste, o café emergiu como um item indispensável da cultura cowboy. A profunda significância do café e da cultura cowboy derivava de raízes históricas mais profundas na sociedade americana. Nos anos 1760, quando o rei britânico George III buscou resolver as dívidas nacionais através da tributação colonial, a posição do chá como a bebida favorita da América começou a declinar. A implementação de várias medidas de receita, incluindo o Ato do Selo e o Ato de Townshend, culminou no particularmente contencioso Ato do Chá. A frustração colonial atingiu seu ponto crítico durante a histórica Festa do Chá de Boston, quando os manifestantes jogaram a carga de chá britânico nas águas do porto, rejeitando o que eles consideravam como uma tributação opressiva. Este momento decisivo acelerou a queda do chá na sociedade colonial, enquanto o café avançou para preencher o vazio simbólico. O discurso revolucionário ocorria cada vez mais sobre xícaras fumegantes de café, transformando as casas de café locais em quartéis generais não oficiais para o ativismo político e o plano de resistência. A troca do chá pelo café tinha uma grande importância política, que até figuras proeminentes como John Adams documentaram suas transições pessoais. Em correspondência com sua esposa, Abigail, o futuro segundo presidente da América caracterizou sua adoção do hábito de beber café como uma demonstração essencial de compromisso revolucionário, defendendo o abandono completo do chá para demonstrar a solidariedade colonial contra o controle britânico. A dominância do café na cultura de bebidas americana se consolidou após a independência em 1776. A associação persistente entre chá e imperialismo britânico relegou-o principalmente a encontros sociais femininos e ambientes gentis, enquanto o café incorporava o caráter ousado e independente da jovem república. No início do século XIX, os americanos voltaram sua atenção para a expansão em direção ao oeste. Como pioneiros, prospectores e o que mais tarde seria conhecido como cowboys,
Aventuraram-se em territórios inexplorados, seguindo caminhos para a Califórnia e o território de Oregon. Eles levaram consigo não apenas seus pertences, mas também essa cultura do café profundamente enraizada que surgiu da resistência revolucionária. O café se tornou mais que uma simples bebida, se estabelecendo como um elemento essencial na vida do cowboy. Ele estava presente em todas as refeições, e uma panela sempre fervendo ocupava lugar de honra sobre as chamas da fogueira. Os preciosos grãos detinham um respeito comparável aos metais preciosos, valorizados por suas propriedades estimulantes e pelo consolo que traziam durante os árduos dias de trabalho. Esses pecuaristas das planícies desenvolveram paladares sofisticados para sua amada bebida, distinguindo facilmente lotes excepcionais de ofertas inferiores. Seu vocabulário colorido incluía termos divertidos como lavagem de barriga desmamada ou gargarejo marrom para preparações particularmente fracas. Sua preferência inconfundível inclinava-se para bebidas robustas e sem açúcar que forneciam a energia necessária para sua profissão exigente. A bebida tinha um propósito instrumental em manter-a alerta durante longos períodos de trabalho. Vigílias noturnas e gerenciamento de rebanho frequentemente se estendiam em turnos exaustivos. Relatos históricos, como os do chefe de trilha, George Duffield, descreveram como sua equipe perseverou através de 60 horas de tempo severo, sustentados principalmente por porções modestas de pão, acompanhadas de suas racionais vitais de café. No entanto, a importância do café ia além da mera subsistência, funcionando como um catalisador social que fortalecia os laços entre esses trabalhadores da fronteira. O ritual de se reunir em torno de chamas cintilantes, com xícaras nas mãos, criava oportunidades para contar histórias e confraternizar, e fortalecia seu espírito coletivo contra as provações da vida na trilha. Naquela época, a preparação do café exigia muito mais esforço do que os métodos modernos. A maioria dos moradores da fronteira trabalhava com grãos de café crus, já que as variedades pré-torradas eram um luxo inacessível. Os cozinheiros do acampamento, apelidados de cookies, assumiam a responsabilidade de transformar os grãos verdes em grãos torrados aromáticos no fogo. Apesar da conveniência dos grãos torrados, seu alto custo tornava os grãos de café verde a escolha prática para os habitantes da fronteira e viajantes de longa distância. Após a torrefação, o processo de moagem provou ser igualmente trabalhoso, pois o café pré-moído ainda estava longe de existir. Moedores de café manuais são ferramentas indispensáveis, disponíveis em várias configurações, desde unidades de parede até versões portáteis. Esses moedores manuais, com mecanismos de rebarba, na verdade produziam resultados mais consistentes do que muitas alternativas elétricas contemporâneas. Esses dispositivos, agora muitas vezes reutilizados para moer pimenta ou preparar café turco, representavam o equipamento padrão para qualquer apreciador sério de café daquele período. O preparo de café em trilha combinou simplicidade e inovação. O percolador surgiu em 1819, com uma versão melhorada para fogão em 1889, mas seu volume era impraticável para os cowboys móveis. Em vez disso, eles pioneirizaram o que se tornou conhecido como café de cowboy, um método simples que envolve café moído em água aquecida, a temperaturas próximas à ebulição. Adicionar água fria ajudava a assentar o café, e os praticantes habilidosos dominaram a arte de servir com a transferência mínima de sedimentos. Essa abordagem bruta, porém eficaz, de preparo de café tinha surpreendentes semelhanças com a preparação tradicional etíope. A bebida ousada e não filtrada, resultante, incorporava o espírito indomável da própria vida na fronteira. O que diferenciava o café cowboy de outras bebidas similares? Sua metodologia de preparo incorporava truques engenhosos que transformavam ingredientes simples em sonhos palatáveis. O sal virou uma arma secreta, adicionado com cuidado para equilibrar o amargor e realçar a complexidade do sabor.
Cowboys engenhosos descobriram que cascas de ovo trituradas tinham propriedades notáveis. Sua composição alcalina não apenas suavizava a borda áspera do café, mas também incentivava a sedimentação do pó no fundo da panela, resultando em um líquido notavelmente claro. Quando as ferramentas tradicionais se mostraram escassas, eles demonstraram uma criatividade notável, por vezes usando uma serra limpa como filtro improvisado. Essa abordagem distinta de preparo celebrava a improvisação em detrimento da precisão, refletindo a filosofia mais ampla do cowboy de se adaptar a ambientes desafiadores. Ao contrário do preparo de café contemporâneo, que exige medidas exatas e equipamentos especializados, esses indivíduos endurecidos pela trilha confiavam na intuição e na experiência. Fundamentalmente, o café de cowboy representava a essência do preparo minimalista, exigindo nada mais do que uma panela, água e grãos grosseiramente moídos, com uma chama aberta servindo como a principal fonte de calor. Sua adaptabilidade o tornava ideal para ambientes sem conveniências modernas, de acampamentos remotos a pradarias varridas pelo vento. O preparo seguia um protocolo simples, porém enganoso. 4 xícaras de água seriam levadas à fervura vigorosa, depois removidas do fogo para esfriar um pouco, atingindo a temperatura ideal de preparo em torno de 200 graus Fahrenheit. 4 colheres de sopa de café moído grosso eram adicionadas lentamente, frequentemente com uma pitada de sal. Ao voltar a panela para o fogo, a mistura seria suavemente mexida 2 vezes durante o preparo de 4 minutos. Um toque final distintivo envolvia a introdução de água fria, facilitando um despejo mais limpo. O controle da temperatura era crucial nesta técnica de preparo. Um breve processo de fervura diminuiu as qualidades ácidas do café, enquanto preservava seu robusto perfil de sabor. A moagem grossa não era apenas uma preferência, mas uma necessidade prática para evitar que partículas finas infiltrassem a bebida final e garantir uma experiência de consumo mais suave. O que começou como uma técnica de sobrevivência evoluiu para um método reverenciado de preparação que celebra a engenhosidade da vida na fronteira. A abordagem ia além do preparo do café. Simbolizava a capacidade de se adaptar, a engenhosidade e a capacidade de transformar recursos limitados em algo extraordinário. Nenhuma história sobre a evolução do café na fronteira americana seria completa sem destacar os pioneiros que transformaram o café cowboy em mercadoria, para que o americano comum, independentemente de classe ou status ou o número em sua conta bancária, pudesse desfrutar de uma xícara de café torrado todas as manhãs, assim como seus irmãos vaqueiros. Durante a migração para o oeste em meados do século XIX, os pioneiros enfrentaram grandes desafios para manter seu consumo de cafeína. A jornada exigiu abordagens inovadoras no preparo do café, com viajantes transportando grãos de café verde cruz, apesar de seu considerável peso no vagão. Preparar esses grãos demandou um esforço extraordinário. Os colonos torravam sua carga em frigideiras de ferro fundido sobre as chamas da fogueira. Depois, as processavam usando seus dispositivos de moagem manuais. A bebida resultante apresentava seus próprios desafios, obrigando os bebedores a empregar o inventivo método de xícara e sopro, decantando cuidadosamente o café em pratos rasos para esfriar e minimizar a infiltração de resíduos. Este processo laborioso criou uma oportunidade de mercado excepcional para empreendedores visionários como James Folger e John Arbuckle, que transformariam dramaticamente a produção e distribuição de café em toda a nação em expansão para o oeste. A notável jornada de James A. Thurn Folger começou em 1849, quando, com apenas 14 anos, ele e seus irmãos partiram de Nantucket, Massachusetts, em busca de fortuna na corrida do ouro da Califórnia. A expedição deles
provou ser extenuante, envolvendo uma longa viagem marítima e uma difícil travessia terrestre através do desafiador terreno do Panamá. Em maio de 1850, ao chegar em São Francisco, as reservas financeiras da família quase haviam se esgotado. Enquanto seus irmãos buscavam a prospecção de ouro, James permaneceu na cidade, determinado a se estabelecer. Tendo trabalhado como carpinteiro desde a infância, Folger rapidamente conseguiu emprego com William H. Bovey, um nova-iorquino visionário que planejava estabelecer um moinho de café e especiarias abrangente. Juntos, eles construíram o Pioneer Steam Coffee and Spice Mills, a apenas 6 quarteirões da vibrante orla de São Francisco. Demonstrando notável capacidade de improvisação, James incorporou velas movidas a vento resgatadas de navios baleeiros abandonados por marinheiros em busca de ouro. Bovey, com sua experiência prévia em torrefação de café em Nova York, reconheceu o grande potencial nas comunidades de mineração da Califórnia. Ele entendeu que os prospectores acolheriam com entusiasmo o café pré-torrado e convenientemente embalado. Em 1851, James viajou pessoalmente para os campos de ouro, distribuindo amostras de café Pioneer em latas seladas. Nessa expedição, ele descobriu sua própria forma de sucesso, obtendo recursos para abrir uma loja no acampamento de mineração de Yankee Jim. 4 anos depois, aos 18, ele vendeu seu negócio e retornou a São Francisco, reintegrando-se a Pioneer Mills como sócio. Em 1859, Bovey transferiu sua participação nos negócios para James Folger, que posteriormente comprou as parcerias restantes e renomeou a empresa como James A. Folger Company. Sob sua liderança, a organização prosperou, estabelecendo um legado multigeracional. Aos 24 anos, ele se casou, construiu uma casa em Oakland, Califórnia, e continuou expandindo seus negócios. Tragicamente, um ataque cardíaco tirou sua vida aos apenas 54 anos, e seu filho mais velho, James A. Folger, II, assumiu a liderança da empresa. A ascensão de James A. Folger, II à liderança, marcou um período transformador para a empresa familiar. Seja através de brilhantismo estratégico ou timing fortuito, ele impulsionou a empresa a um sucesso sem precedentes. Na década de 1890, ele revolucionou a distribuição de café ao introduzir vendas em massa de grãos torrados, permitindo que mercearias oferecessem aos clientes opções flexíveis de compra. A empresa desenvolveu linhas de produtos diferenciadas, com seu blend Premium Folgers Golden Gate, adornado com uma ilustração evocativa que mostra um navio atravessando a Baía de São Francisco, ancorando simbolicamente a marca às suas origens marítimas. O início do século XX presenciou uma rápida expansão. O vendedor Frank Piazza estabeleceu estrategicamente uma fábrica no Texas em 1901, seguida por uma crucial instalação de torrefação em Kansas City em 1908, que permaneceu operacional por décadas. A aquisição da Procter & Gamble em 1963 catalisou um crescimento ainda maior, dobrando as vendas e introduzindo o agora lendário foco em marketing, em grãos cultivados na montanha. O slogan imortal, a melhor parte de acordar, é Folgers na sua xícara, tornou-se profundamente enraizado na consciência cultural americana, embora apenas alguns reconhecessem a herança centenária da marca. Concomitantemente, John Arbuckle Jr. emergiu como outra figura pioneira do café, particularmente entre os cowboys do Sudoeste e os trabalhadores da fronteira do Texas. Seu avanço chegou em 1868 com uma técnica inovadora de preservação de grãos que envolvia um revestimento proprietário de açúcar, ovos e musgo irlandês. Este método não apenas realçou o sabor, mas prolongou a longevidade do grão, tornando seu produto excepcionalmente atraente para viajantes e trabalhadores com opções limitadas de armazenamento. Arbuckle entrou no ramo do café através do negócio atacadista de mercearia da família em Pittsburgh, após deixar a faculdade em 1860.
Demonstrando notável perspicácia de marketing, ele estabeleceu a Fábrica dos Irmãos Arbuckle, em Nova York, por 1871, criando uma das primeiras marcas comerciais de café da época, Arbuckle's Ariosa. Para diferenciar seu produto, ele introduziu incentivos de embalagem engenhosos, incluindo cupons resgatáveis para diversos itens, variando de ferramentas práticas a anéis de casamento, junto com um bastão de doce de hortelã gratuito. Suas estratégias de marketing ressoaram especialmente com os cozinheiros de carroça que gerenciavam o transporte de gado. Esses profissionais culinários atraíam os trabalhadores mais jovens para as tarefas de moagem de feijão, oferecendo o cobiçado doce, proclamando quem quer o doce. A marca se tornou tão onipresente que Arbuckle se transformou em um termo genérico para café. O preparo do café na fronteira apresentava vários desafios. A qualidade da água impactava significativamente a preparação, com água dura exigindo aditivos de sal e água rica em gesso, necessitando de intervenções com ovos para moderar a acidez. Ciclos repetidos de preparo sem trocar o pó comumente geravam sabores desagradáveis e queimados. No entanto, a Arbuckle's permaneceu como um item essencial de provisão, com os cozinheiros do acampamento garantindo suprimentos abundantes. Os cartões de troca, incluídos com os pacotes de café, distinguiram ainda mais a marca, apresentando conteúdo educacional, abrangendo geografia, história nacional, vida selvagem e sátira profissional divertida. Esses itens colecionáveis atestaram a relevância cultural de Arbuckle's. Na década de 1890, John Arbuckle acumulou grande riqueza e diversificou para a produção de açúcar. Após sua morte em 1912, aos 74 anos, a proeminência da marca diminuiu aos poucos. No entanto, seu legado persiste através da Arbuckle Coffee Roasters, em Tucson, Arizona, que mantém a conexão histórica. Enquanto isso, a Folgers continua sua jornada duradoura, incorporando a experiência quintessencial do café americano. O café de cowboy era mais do que um simples fornecedor de cafeína. Ele representava um ritual cultural que conectava os praticantes a uma narrativa mais ampla da expansão ocidental. Cada xícara de café contava uma história de sobrevivência, resiliência e a capacidade humana de encontrar conforto e comunidade nas circunstâncias mais desafiadoras. O apelo duradouro deste método de preparo não residia apenas em sua simplicidade, mas em sua capacidade de evocar um poderoso senso de conexão histórica. Seja recriado durante expedições de acampamento modernas ou experimentado em cozinhas contemporâneas, o café de cowboy oferecia um link tangível para o legado espirituoso da fronteira americana.